Eu uso o Moodle como uma ferramenta educacional e até com muita intensidade no curso de Introdução à Química do PUC por um semestre do PIUS, Programa de Integração da Universidade, Escola e Sociedade. Esse curso é um curso de apenas 2 horas por semana com alunos do ensino médio. Portanto, esses alunos têm um perfil. O uso do Moodle, realmente ele muda muito todos os conceitos educacionais e metodologias de ensino. Por que eu vou falar em cima daquilo que eu faço realmente uso? Eu preferia dividir essa aplicação do Moodle em 3 etapas. Antes da minha aula, que é uma aula experimental, é uma aula dentro do laboratório, durante a aula e posterior à aula. Eu não uso papel. E isso como um pensamento de que cada vez a gente deva usar menos o papel. A minha primeira coisa que eu coloco no Moodle é o roteiro da aula prática. Colocar o roteiro da aula prática significa que o aluno, com uma semana de antecedência, ele recebe esse material, ele examina o material e ele se programa qual vai ser a melhor maneira de agir dentro do laboratório. Portanto, eu já tenho um ganho educacional, porque eu estou dando a ele uma autonomia, eu estou possibilitando que ele faça uma escolha para ter melhor eficiência durante a aula prática. Eu até recomendo que eles tenham um caderno, de maneira que eles escrevam no caderno as observações do experimento, mas o roteiro ele recebeu com antecedência. Eu tenho observado que até alguns alunos imprimem o roteiro e colam no caderno e preenchem aquilo que ele deve preencher em relação às observações. Isso eu tenho percebido que é um ganho muito grande, porque se eu tenho uma aula de apenas 2 horas, para falar um pouco de introdução à aula e o experimento em si, eu já ganhei tempo com esse recurso. Então, essa é a primeira coisa que se coloca. Obviamente que o trabalho no Moodle ele é no primeiro momento, é no primeiro curso, porque depois você vai aproveitar nos cursos seguintes aquele mesmo material, fazendo uma ou outra modificação. Eu até diria que 95% do trabalho é feito no primeiro curso. Depois, ele caminha por si só. Então, esse é o primeiro momento que é muito importante. Existe um segundo momento que é durante a aula prática. Durante a aula prática, então, ele está com aquele roteiro, ele executa a prática, eu até tive uma situação muito curiosa, que outro dia eu estava dentro da aula do laboratório e uma menina estava fazendo o seu experimento e eu estou vendo que ela está sem o roteiro. E eu digo para ela, cadê o roteiro? Ela me pega o smartphone dela e diz, está aqui. Eu nem poderia imaginar que iria avançar a esse ponto. No entanto, isso para mim foi um grande ganho. Ela estava anotando no caderno dela as observações, mas ela não precisou nem imprimir o material estava ali. Esse é o mundo desses meninos. O perfil desse aluno é o perfil de um aluno de ensino médio, que está concluindo o ensino médio, prestes a entrar na universidade. E, naturalmente, eles saem da sua escola, vêm à PUC, e aí há um recurso muito importante que eu utilizo, que é o controle da frequência através do meu celular. Eu entro no Moodle, eu tenho um link com um Google Docs, que eu tenho ali a chamada, e a chamada é feita na hora. E qual é o ganho? Na hora que eu tenho a chamada feita e ela é online, imediatamente a secretaria ela tem essa informação. E aquele aluno que falta, ela vai então entrar em contato com a coordenação da escola para comunicar que falta. Por quê? Porque a PUC é responsável por esse aluno nesse momento. Se ele diz que vem à PUC e acontece alguma coisa e ele não está presente, a PUC tem como recurso fazer esse comunicado. Então é um grande ganho também esse controle de frequência por meio do Moodle. O aluno faz o seu experimento e aí
posterior à aula, quais os recursos, então, que eu utilizo? Eu vou começar a listar alguns deles. Por exemplo, se um aluno me faz algumas perguntas durante a aula, que são perguntas de um caráter assim bem geral, tipo, quais são as profissões do químico? Em que área de atuação ele vai atuar? Eu não preciso dizer isso durante a aula. Então, através de uma consulta ao Conselho Regional de Química, eu pego as informações, coloco como uma informação, deixo essa informação lá e o aluno acessa na hora que ele quiser. E com isso, de novo, eu estou ganhando um tempo que eu não preciso responder essa e tantas outras informações que podem ser disponibilizadas no Moodle. Eu tenho como prática, e isso tem sido assim, na minha opinião, excepcional, me deu muito trabalho, mas isso eu acho que é excepcional, que após a aula eu disponibilizo um vídeo que eu faço sobre a aula que eles fizeram. Com isso eu tenho a memória da aula do aluno. Essa aula, ou esse vídeo, ele tem de 3 a 4 minutos. É exatamente o experimento que eles fazem, editado naturalmente, para caber em 3, 4 minutos. E aí, ele pode a qualquer momento, pode ser naquele semestre, pode ser no outro ano, pode ser daqui a 5 anos, ele pode acessar aquilo que ele fez. Não é ele que está aparecendo, em realidade é uma aula que eu filmei, e ele pode acessar isso a qualquer momento. Então, isso é um recurso, do ponto de vista de aprendizagem, excepcional. Quando ele faz a aula prática, ele tem que anotar as observações. Essas observações que ele anota, depois eu coloco como se fosse uma espécie de respostas, ou gabarito, aquilo que ele deveria observar, eu também coloco como mais um arquivo, para ele poder comparar o que ele viu com aquilo que de fato está acontecendo. Então ele não precisa de mim para perguntar se é aquilo. Ele, de novo, ele tem essa informação. Eu também procuro postar links de sites com conteúdo de vídeos e softwares, em especial do Condigital. E aí, eu vou dar um exemplo. Ele faz uma aula de reações químicas e identificar quem são os íons espectadores. Então, no site do Condigital, há um software em que ele simula perguntas que são feitas e ele vai construindo a ideia e ele vai chegar ao certo e ao errado. É mais um recurso que eu utilizo no Moodle. Um recurso também muito facilitador para mim, na minha interação com os alunos, é o e-mail. Como existe o e-mail de todos os alunos ali em participantes, eu escrevo uma única mensagem e mando para os e-mails. Então, toda semana, a aula é na sexta-feira. Então, na segunda-feira, eu mando uma mensagem para o aluno. Entre no Moodle e você vai encontrar em tal lugar isso, a resposta da última aula. Em tal lugar você vai encontrar o vídeo da aula como memória. Em tal lugar você vai encontrar o roteiro da próxima aula para você se organizar. E tantas outras informações que forem necessárias. Isso, então, me traz um conforto muito grande, que eu sei que o aluno está cercado de tudo o que ele precisa. E se você, paralelo a isso, desenvolve a autonomia junto a esse aluno, então, o teu trabalho, ele, dentro daquele espaço de 2 horas, ele fica extremamente otimizado. Há só ganhos. Eu digo a você, eu inclusive criei no meu primeiro curso um Facebook Pius Química. Porque qual era a minha intenção naquele momento histórico? Naquele momento, os alunos, à medida que eles vão fazendo os experimentos, eles vão fotografando, eles vão filmando e vão postando. E vão fazendo observações. Isso cresceu muito. E o que eu faço também? Eu coloco um link com esse Pius Química.
De maneira que o aluno tem ali dentro do Moodle tudo que ele precisa. Ele pode acessar o Facebook do Pius Química, ele pode acessar a aula da semana, ele pode acessar as respostas, ele pode acessar vídeo, pode acessar o que ele quiser. E eu acompanho quem está acessando quando e quantas vezes. Porque existe também um recurso, na medida que eu entro em participante, há uma coluna ali que diz quando o aluno entrou. Então, de todas as formas, só existem ganhos. Eu ainda não consegui encontrar alguma coisa que eu possa dizer, pô, isso não é legal. Ali tudo favorece. Eu diria até que eu tenho 2 momentos. Antes do uso do Moodle, eu tinha um nível de eficiência. Depois do uso do Moodle, a eficiência é imensa. Posso até dizer que eu poderia usar novos recursos, mas os recursos têm que ser utilizados de acordo com as especificidades. Cada turma, cada curso, cada objetivo, eu vou usar aquilo, eu vou procurar otimizar aquilo que é de fato importante. Poderia criar, por exemplo, um banco de questões. Quem sabe, no futuro até eu crio um banco de questões. Poderia fazer um mecanismo de avaliação, que não é difícil. Usar o Moodle é fácil. O aluno não tem nenhuma barreira para fazer uso do Moodle. Então eu só tenho a dizer que só há ganhos no meu trabalho.